capítulo 6, versículo 1 ao 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 18. Leamos assim a palavra de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvir-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos fazendo a exposição de toda a carta. Fizemos da primeira carta aos Coríntios e agora da segunda, e nós chegamos ao capítulo 6. Como eu disse semana passada, é bom lembrar aos irmãos que os assuntos desta segunda carta, elas não estão em uma relação correta. Existem assuntos que entram em outro capítulo, por exemplo, esse texto que nós lemos, vai até o capítulo 7, versículo 1. Então, é importante frisar isso, porque senão a gente
perde o sentido do assunto que o apóstolo está tratando. Pois bem, hoje então nós vamos falar, irmãos, sobre o exemplo de Paulo no seu ministério apostólico e também a exortação que ele faz à igreja de Corinto para que ela fosse separada unicamente para Deus. É bom lembrar que ainda no capítulo 6 ele ainda está fazendo defesa do seu ministério, lembrando que após a sua partida, quando ele esteve nesta igreja, o qual ele fundou esta igreja, ele plantou esta igreja, quando ele sai, algum tempo depois, chega alguns mestres. E esses falsos mestres, eles colocam em xeque o ministério do apóstolo, chamando ele até mesmo de louco, como nós falamos no estudo passado. Então vamos entrarmos no ensino, no estudo, vamos falar então a exortação do apóstolo aos irmãos de Corinto em relação a tomar posse da salvação. Versículo 1 e 2 nos diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvir-te em tempo aceitável e socorrer-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O apóstolo então ele chama a atenção daquela igreja para que ela pudesse tomar posse, abraçar esta grande oportunidade que Deus havia conferido àqueles irmãos, e como eles estavam sendo dando atenção aos falsos mestres, e esses falsos mestres estavam tirando aqueles irmãos, aquela igreja, da direção correta do evangelho pleno que o apóstolo ensinou. Como eu disse semana passada, essas pessoas que vêm querendo assumir o lugar do apóstolo, eles sabiam que eles tinham que prejudicar a imagem, o caráter do apóstolo, para que eles pudessem ter lugar na igreja, para que eles pudessem. Então eles entenderam que deveria desmoralizar o apóstolo Paulo, primeiro, para depois eles então aí colocar as suas pregações, os seus falsos ensinos. Tanto é que no capítulo 11, o apóstolo Paulo fala com eles nessa mesma carta para a igreja, fala assim, se vocês têm recebido outro evangelho, e se vocês estão sofrendo, com razão vocês estão sofrendo, porque não é este evangelho que eu vos ensinei. Então aqui ele chama atenção para que a igreja tomasse posse desta salvação, daquilo que ele tinha ensinado, daquilo que ele já tinha plantado naquela igreja. Então, o que quer dizer, irmãos, não receber a graça de Deus em vão? Esta palavra vão, no grego é kenos, quer dizer vazio, infrutífero, inútil e sem efeito. Então, quando alguém é ministrado pela palavra de Deus, a graça de Deus é oferecida à pessoa, e a pessoa então ela faz pouco caso, ela não leva em consideração a graça de Deus, ela não reconhece esta tamanha dádiva, então a pessoa se torna vazio, infrutífero, inútil e sem efeito. É algo que não deu resultado, é algo que alguém não levou a sério, não tomou para si e não teve efeito nenhum. Admitindo que o maior efeito da graça é a salvação, esse efeito pode ser anulado quando a pessoa não desfruta desta dádiva. Isso ocorre quando Deus nos proporciona a oportunidade de tomar posse dessa bendita salvação
e recusamos. Então, é a mesma coisa, você evangelizar, você falar do amor de Deus, anunciar o Cristo crucificado, mostrar para ele nas Escrituras, e ele simplesmente acredita em um certo momento pela história, mas ele não tem fé, ele não consegue acreditar a ponto que aquela obra expiatória foi para salvar ele, então ele não crê. E também tem aqueles que vêm para Cristo, mas ele não é convertido, ele é convencido. Então a graça na vida dessa pessoa também é inútil, é vã, porque essa graça não gera nele uma nova criatura, não gera nele um novo nascimento, não gera nele a geração de filho, agora através de Cristo, filho de Deus. Então, também nessa pessoa a graça de Deus é vã, porque a pessoa não toma posse, a pessoa não exercita a sua fé, a pessoa não permite que esta palavra vá lavando, purificando a sua vida e transformando a sua vida, para que ele possa chegar à estatura de um homem, de uma mulher perfeita na presença de Deus. Então, esse tipo de pessoa também recebe a graça de Deus em vão, porque ele não tem resultado nessa pessoa. Ele permanece na denominação 50 anos, e nesse período todo ele é infrutífero, ele não é convertido, não é transformado, não produz bons frutos. Então nessa pessoa também a graça de Deus é vã. Quando que se dá isto, queridos? Quando que se dá isto? Paulo repete este texto do versículo 2, que está em Isaías 49:8. Então Paulo vai fazer esse apelo baseado no que Isaías diz, 49:8. Então o verso 2 aí da segunda carta, do capítulo 6, que nós lemos, o versículo 2, na verdade é uma repetição de Isaías 49:8. Veja como Deus fala, por isso temos que tomar posse desta tão grande oportunidade que Ele nos dá. Vamos ver então o versículo 2. Olha como Deus fala: ouvir-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação, agora é o tempo da aceitação, agora é o dia da salvação. Mas infelizmente, mesmo assim, muitos rejeitam a Deus e o seu amor. Então você imagina, o apóstolo Paulo ficou 18 meses em Corinto, evangelizando, anunciando as boas novas, pregando o evangelho. Alguns creram, alguns tomaram posse da salvação. A igreja então ela toma o corpo, ela é formada, de repente chega esses falsos mestres e dizem assim: não é bem isso que Paulo está dizendo, não é bem isso, não é desse jeito, não é assim. Ou seja, esses falsos mestres eles estão despregando tudo que Paulo pregou, tudo que Paulo ensinou, e agora há uma confusão. Então por isso que Paulo chama a atenção àqueles irmãos: toma posse da salvação, não receba a graça de Deus em vão. Ninguém é salvo pela lei. E esses falsos mestres, eles eram judaizantes, então eles queriam que aqueles irmãos ainda praticassem a lei, ainda tivesse guardando a lei. Então, por essa razão, então Paulo chama a atenção deles para que eles tomassem posse dessa salvação e não recebessem a graça de Deus em vão. É o mesmo conteúdo quando Paulo vai ensinar a igreja de Gálatas, onde também havia um grupo de judaizantes, e a ponto de Paulo escrever a carta de Gálatas fazendo um paralelo entre a graça de Deus e entre a lei de Moisés. Então ele fala: se vocês têm justificado pela lei, vocês têm caído da graça. Não dá crédito à palavra de Deus, neste caso, irmãos, é você considerar
que a graça de Deus, ela não tem valia. Quando a pessoa não dá crédito na palavra de Deus, você está considerando que esta palavra, então, ela não tem valia nenhuma para você. Aí, a partir do versículo 3, nós vamos ver o apóstolo Paulo também trazendo algumas recomendações. Ele diz: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Esta palavra escândalo era uma armadilha que os caçadores faziam para caçar. Eles armavam essa armadilha com isca e ali a sua caça então era presa. A palavra escândalo no original quer dizer isto. Mas aqui o que ele está querendo dizer nesse sentido, no Novo Testamento, tem um sentido figurado de pedra de tropeço, que quer dizer pela ofensa, pelo crime, pela queda, pela ruína e pela destruição. Ou seja, ele está dizendo que a partir de então que você entrega a sua vida a Cristo, que você agora é uma nova criatura, você deve andar de uma maneira e portar de uma maneira que a sua vida não venha a ser escândalo. Porque quando você dá escândalo, você se torna uma pedra de tropeço para outras pessoas. Além de você ser censurado, não é isso que o mundo diz, quando o crente cai, quando o crente peca, o que o mundo diz? Mas não é crente? Não é isso que o mundo diz? Então você está sendo uma pedra de tropeço, está envergonhando o Evangelho. E então Paulo está dizendo: não dando nós em escândalo nenhum, para que o nosso ministério não seja censurado. O ministério do apóstolo, irmãos, estava colocado em xeque por aqueles falsos mestres. Sendo assim, o apóstolo Paulo então vai afirmar que ele como ministro de Deus, ele era recomendável em tudo. E aí então ele vai dar uma lista mostrando como que nós devemos nos portar diante dessas circunstâncias que ele vai expor aqui a partir do versículo 4. Então vamos ler. Observe, queridos, que ele vai falar em seguida que esta lista, ele vai anotar uns 30 itens, aonde o apóstolo Paulo deu um excelente exemplo de uma vida vivendo dentro dessa circunstância e deixa para nós também, para que nós venhamos exercer a nossa chamada, a nossa fé como filhos de Deus, também portando de uma maneira que glorifica o nome do Senhor e que traz edificação para aqueles que nos olham e nos observam. Pois bem, então ele vai falar exemplos nos conflitos internos na vida cristã. A partir então do versículo 4, se vocês quiserem acompanhar, olha o que ele diz. Na muita paciência, isto são conflitos internos da nossa vida cristã. Como que eu devo me importar para não dar escândalo nisso? Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Então aqui está voltado para a minha vida interna, minha vida cristã interna. Como que eu devo me importar? Então nós como cristãos, nós devemos nos portar de uma maneira que não venha dar escândalo. Ou seja, nesses conflitos internos da nossa vida cristã, muitas vezes as pessoas, elas deixam de glorificar a Deus porque elas tomam algumas decisões precipitadas
e que expõe a sua fraqueza. Então nós temos que tomar cuidado, porque se realmente nós estamos vivendo a vida com Cristo e nós esperamos nele, nós aguardamos nele, ele é o nosso guia, o nosso Senhor, o nosso socorro, é claro que vamos passar por aflições, por angústias, vamos passar por necessidades. E como é que nós devemos nos portar diante dessas coisas? Qual o testemunho que nós temos que dar aqui, para não gerar escândalo? Então, muitas vezes nós erramos, nós falhamos porque a gente abre a boca, não é verdade? E coloca tudo para fora. E é nesse ponto aqui que o fruto do Espírito Santo deve ser gerado em nós. Mesmo você estando afligido, você estando angustiado, glorifica ao Senhor. Não permita expor publicamente isso. Não é esconder as suas fraquezas, mas é que não vai resolver. Murmuração não vai resolver, xingamento não vai resolver, não é verdade? Brigas não vai resolver. Então esses conflitos internos você precisa saber lidar com isso para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e você não venha dar escândalo. Depois ele vai falar dos conflitos externos da vida. E quais são os conflitos internos da nossa vida? Nos açoites, nas prisões e nos tumultos. E Paulo apanhou muito, foi preso várias vezes, mas mesmo assim, mesmo nas prisões, mesmo nos tumultos, ele permitiu que Deus fosse glorificado no seu ministério. A ponto de uma dessas prisões, ele estava preso com Silas, e eles, em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de dizer, olha Deus, nós estamos pregando a sua palavra, nós estamos evangelizando, e olha o que aconteceu com a gente, nós estamos aqui presos, nos bateram, nos açoitaram. Então eles resolvem fazer o quê? Orar e cantar a Deus. Que exemplo, gente! Que exemplo! Qual seria a nossa reação lá? Pense bem, qual seria a nossa reação? Muitas vezes nós não suportamos uma calúnia. A gente já quer chutar o pau da barraca, já quer ir para cima, já quer tirar satisfação, já quer brigar e não sei o quê. Gente, olha que exemplo deste homem. Ele está respondendo os falsos profetas, não com uma carta de recomendação como eles levaram, mas com a sua própria vida, com a sua própria postura, com o seu próprio exemplo. Que coisa maravilhosa! Mas também existe os exemplos no esforço da nossa vida cristã. Aí continua aí, nos trabalhos, nas insônias, ou vigílias e nos jejuns. Então, devemos também operar esta salvação em nós, não dando escândalo, nos trabalhos, nas vigílias, muitas vezes vai passar noites acordados, e também nos jejuns. Então são exemplos de esforço da vida cristã. Também exemplo de mente cristã. Como que nós devemos não dar escândalo na nossa mente cristã? Aí ele está dizendo, na pureza, na ciência e na longanimidade. Precisamos dar exemplo também com a nossa mente. Também devemos dar exemplo de um coração transformado. Olha aí, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido, no amor sincero. Precisamos frutificar nessa questão e não permitir que venhamos dar escândalo, deixar que o nosso coração fale por si só, como o bom cheiro de Cristo em nós. Também exemplo na pregação do Evangelho. Que exemplo que nós estamos dando na pregação do Evangelho? Na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça à direita e à esquerda. Na pregação do Evangelho, nós não podemos defraudar a verdade.
para agradar A ou B. A palavra de Deus, ela é a verdade. Seja ela como for. Então, na demonstração do poder de Deus, nas armas de justiça, à direita e à esquerda. Enfim, Paulo termina essa sessão fazendo uma série de contrastes. A partir então do versículo de número 8. Aí ele diz: por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e sendo conhecidos, como morrendo e vivendo, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. É claro que para os seus adversários, para os seus algozes, para os falsos mestres que estavam triturando o seu caráter, para eles Paulo era enganador, e outros mais. Mas mesmo assim, Paulo está querendo dizer aqui, mesmo que tenha a questão negativa, mas permita que o seu exemplo seja positivo. Em outras palavras, para muitos nós vamos ser odiados. Jesus disse que vamos ser odiados por causa do seu nome. E por ser odiado por causa do nome de Jesus, muitos vão realmente nos tratar de uma maneira, às vezes, de maneira que nos trará calúnias e tantos outros adjetivos. Mais importante é a sua consciência. Se você sabe que você está fazendo o bem, que você está praticando a justiça de Deus, você não deve. Então, para alguns, Paulo era um impostor, era um louco. Mas para Deus, não. Para Deus ele era um vaso escolhido que Deus tinha levantado para levar a sua palavra. Pois bem, então vamos falar agora sobre a exortação do apóstolo quanto à santidade. Está no versículo 11 ao 18. O apelo do apóstolo para os irmãos de Corinto, primeiramente, era que eles viessem a dilatar o coração deles para o apóstolo. Porque, infelizmente, muitos estavam dando crédito àqueles falsos mestres. Então, Paulo começa, a partir do versículo 11, ele deixa claro que o seu coração está aberto para os irmãos de Corinto. Olha o versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. O meu coração por vocês está dilatado, está aberto. Ou seja, embora a minha imagem está sendo vendida para vocês distorcida, embora muitos aí creram nesses falsos mestres, mas mesmo assim o meu amor para vocês continua. O meu coração para vocês cada vez está mais aberto. Os crentes de Corinto estavam presos nos seus próprios afetos, deixando de demonstrar a Paulo o seu amor. Olha o versículo 12. Não estais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Ou seja, enquanto Paulo estava com o coração aberto, o coração dilatado para eles, infelizmente, eles não estavam estreitados com eles, mas sim nos seus próprios afetos. Sendo assim, Paulo, como pai espiritual deles, desejam receber o amor de seus filhos, o qual ele gerou em Cristo Jesus. A partir do versículo, então, 13, olha o que ele diz. Ora,
Em recompensa disso falo, como filhos, dilatai vós também. Dilatai-vos também a vós. Ou seja, assim como o meu coração está dilatado para vocês, permita que o coração de vocês se abram. Permita que o coração de vocês se dilatem. Permitam, porque eu vos gerei, vocês são meus filhos na fé. E eu imagino, irmãos, imagina uma mãe que criou, gerou um filho, daqui a pouco o filho fica rebelde, o filho começa a levantar contra a mãe, começa a dizer coisas que aborrece. Imagina o coração da mãe como é que não fica. Triste, claro, fica triste, mas mesmo assim ela continua amando o filho. É isso aqui que Paulo está querendo dizer. Olha, eu vos gerei como filhos. O coração de vocês não está estreitado com o meu, mas o meu está estreitado com o de vocês. O meu coração está aberto para vocês. Agora, seria bom que vocês também dilatassem o vosso coração para comigo. Correto? Pois bem, então a partir do versículo 14, nós vamos ver então o perigo iminente quando o crente se prende a um jugo desigual. E a princípio, o jugo desigual aqui, queridos, era eles ter dado crédito na mensagem desses falsos mestres, correto? Pois bem, vamos lá então. O que é jugo desigual? Esta palavra, queridos, ela está ligada àquilo que está desnivelado. Então, o jugo, na verdade, era uma peça que era colocada em 2 animais, alguns lugares chamam de canga, e tinha algumas restrições para usar isso. Por exemplo, no Antigo Testamento, não poderia colocar a canga em um boi e um jumento, primeiro porque o tamanho dos dois é diferente, um tem mais força do que o outro, um é mais rápido do que o outro, então o jugo só pode deve ser colocado em dois animais perfeitos e iguais. Então lá em Deuteronômio 22:10, o Senhor disse que não poderia arar a terra o boi e o jumento junto no mesmo jugo, desigual. Então qual é a ideia aqui que Paulo vai trazer deste conceito de jugo para aplicar à igreja o que eles estavam fazendo? Era um conceito de que eles tinham sido ministrados por Paulo, tinha sido ensinado por Paulo a graça de Deus, tinha recebido a graça de Deus, tinha se convertido, tinha os dons espirituais lá. Você imagina tudo isso, gente? Imagina tudo isso. Os dons estavam lá, a igreja estava ativa, Deus operava lá, o Espírito Santo operava lá, mas de repente eles começam a dar ouvido a esses falsos enganadores. Então agora não tem como você andar. Não tem como você andar com a lei e a graça junto. A lei, ela teve a sua validade em um período, em um tempo, e a graça neste período, em um tempo. Não tem como você andar com as duas coisas juntas. Não dá para andar com as duas coisas juntas. Então Paulo vai ensinar eles aqui que eles viessem a desprender deste jugo desigual. A ideia de que Paulo está transmitindo é que existem certas coisas essenciais, distintas e fundamentalmente incompatíveis. Existem coisas incompatíveis que jamais podem ser unidas. Aí ele vai trazer um exemplo aqui do que é um jugo desigual, para que eles pudessem entender o que é isso. O jugo desigual, por exemplo, existe o jugo desigual no relacionamento conjugal. A pessoa serve a Deus, é crente, de repente conhece alguém que não é crente,
E o que acontece? O choque vai dar aonde? O choque vai dar na esfera espiritual, porque um serve a Deus, o outro não serve. O choque vai dar na esfera social e ético. Um quer vir para a igreja, quer ter uma postura ética, o outro quer ir para a balada, quer fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Isso vai gerar atrito. E também na esfera da justiça, daquilo que deve ser honroso para Deus, que glorifica o nome do Senhor, e o outro não tem esse interesse, porque ele não tem o conhecimento disso, ele não tem a fé em Deus, ele não tem a espiritualidade em Deus. Então, olha o perigo. Aí, de repente, veja quando o casal, os dois é do mundo, e um recebe Cristo como Salvador e o outro não. Já é uma dificuldade. Um servindo a Deus e o outro não, porque os dois não andam juntos, outros não comungam da mesma fé, os dois não têm o mesmo ponto de vista ético, moral, espiritual. Então há conflito. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra coisa. Então é mais ou menos isso na nossa vida espiritual. Não tem como nós servir a Deus e servir o maligno. Tem como? Não dá. Fica difícil. Então é isso que Paulo está querendo que aqueles irmãos entendam. Na vida conjugal, por exemplo, entre o crente e o incrédulo, o que a Bíblia diz? Mas já que os dois vieram, os dois casou no mundo e um veio para Cristo e ficou. Então agora eu vou separar porque o meu cônjuge não é crente. Não é isso. Agora que você está, a Bíblia fala que aquele que está santifica o outro que não está. Mas, por exemplo, se o jovem está dentro da casa do Senhor, servindo a Deus, aceitou Jesus, ele não deve procurar fora, porque ele vai arrumar problema. Então ele vai arrumar dificuldade, ele vai arrumar situações complicadas. Ele tem temor, a outra pessoa não tem temor. Ele foi ensinado de um jeito, a outra pessoa foi ensinada de outro jeito. Ele quer vir para a igreja, o outro quer para a balada. Ele quer conservar puro, o outro quer o sexo. Então fica uma coisa complicada, difícil, vai criar atrito. E se chegar no casamento desse jeito, e se Deus não tiver misericórdia, isso vai gerando mais problema, porque aí a pessoa já está casada, ela não pode separar. Olha a dificuldade que isso vai gerando. Mas, pois bem, então vamos ler o versículo 14, que diz assim: não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então vamos ver as esferas que o jugo desigual ele pode trazer dano e dificuldade para a pessoa. Paulo vai fazer aqui, irmãos, 5 perguntas retóricas. Nós acabamos de ler. A primeira é na esfera moral. Que sociedade há entre a justiça e a injustiça, ou a iniquidade? Tem consenso? Não tem consenso. Na esfera espiritual, que comunhão há entre luz e trevas? Tem como luz e trevas estar no mesmo lugar? Aqui agora está aceso, tudo claro. Tem como estar claro e aceso ao mesmo tempo? Não tem. Não tem como. Na esfera da autoridade, que harmonia há entre Cristo e o maligno? E essa palavra harmonia, da onde surgiu a orquestra sinfônica, porque o que é harmonia? Por exemplo, você vê a banda que tocar, tem aí 15 instrumentos. Cada um instrumento é diferente, mas todos estão tocando uma só harmonia.
Você entende. Você entende. E então não tem como Cristo e o maligno ter harmonia. Tem como? Não tem como. Um é de um jeito, o outro é de outro jeito. Então é isso que pode dizer. Nós não podemos prender um jugo desigual. Não é só no casamento, mas também nas relações sociais, às vezes na sociedade. Você quer fazer uma sociedade com alguém incrédulo? Vou montar um negócio com alguém que não é crente. Veja primeiro quais são os valores daquela pessoa, quais são os princípios daquela pessoa. Às vezes você não pode praticar a injustiça e a pessoa quer praticar a injustiça. A pessoa quer fazer as coisas erradas, ir por caminhos que a Bíblia condena, e você prendeu ao que ele julga, você está junto. Aí você vai junto. Vocês entenderam? Olha a complicação e a dificuldade que é. Então, na esfera de autoridade, que harmonia há entre Cristo e Belial? Cristo e o maligno? Nenhuma. Na esfera da fé, que união há entre o crente e o incrédulo? Também nenhuma, não tem como andar junto. Na esfera da adoração, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E aí o santuário somos nós. Que ligação tem entre nós e os ídolos? Nenhuma. Então não tem como andar junto. Não tem como andar junto. Não tem como ter sociedade nisto. Aí ele vai dizer então, o ensino de Paulo é lógico que os crentes devem efetuar essa ruptura, pois a igreja é o templo do Deus vivente. Não tem como andar junto, não tem como desfrutar de uma mesma comunhão se um anda para um lado e o outro anda para o outro. Vai ter atrito e vai ter dificuldade. Aí no versículo 17, nós vamos ver então aí uma separação exigida pelo apóstolo, que ele diz assim no versículo 17: pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então a igreja, queridos, ela está no mundo, como Jesus disse em João 17, mas ela não é do mundo. É isso que nós precisamos entender. Os crentes que formam a igreja de Cristo devem saber separar-se e afastar-se das práticas do mundo, as práticas infrutuosas, as práticas legalistas, as práticas que a sociedade aplaudem. Elas são regidas por outros princípios e não pela palavra de Deus. Nós somos regidos, o princípio que nos rege é a palavra de Deus. É por esta palavra que nós somos orientados, direcionados. Então, por esta palavra, os princípios que norteiam a minha fé devem me encaminhar para uma vida de ruptura com as coisas do mundo, com as coisas que prejudicam a minha fé, prejudica a minha espiritualidade, porque isso pode gerar escândalo na minha vida. Isso no âmbito comercial, social, religioso, em qualquer âmbito, nós devemos deixar que a luz de Cristo resplandeça no meio de tudo isso. Essa separação, irmãos, é encontrada com advertência em toda a Bíblia. Deus sempre advertiu o seu povo, Israel, você sabe disso. Não ajuntei com as nações, separai-vos das nações, vocês são um povo separado, vocês são um povo escolhido, vocês são um povo santo, não comuniquei com elas. Então Deus sempre exigiu essa separação. Então nós como igreja, agora nós somos o Israel de Deus, nós temos que dar continuidade. Isso não quer dizer, como Jesus disse lá em João 17, necessariamente sair do mundo. A gente não tem que sair do mundo. Nós temos que dar testemunho no mundo. É isso. É não dar escândalo. É dar exemplo. É ter vida. É ter retidão.
é ter caráter, é ter postura. Então o mundo vai observar em nós e vai ver um povo diferente. Um povo que tem uma postura diferente, um povo que tem palavra diferente, um povo que tem uma ética diferente, um povo que sobressai da maioria. É isso que o apóstolo queria que os irmãos de Corinto pudessem sobressair. Então, nós temos uma separação exigida pelo apóstolo e no versículo 18 nós temos uma promessa oferecida. E aí nós vamos concluir. Olha o versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora é uma promessa oferecida. Por isso você não pode receber a graça de Deus em vão. Olha que promessa maravilhosa. Seremos recebidos como filhos e filhas do nosso Pai Celestial. O nosso relacionamento com Deus só pode aumentar quando nós rompemos com o mundo e as suas concupiscências. Aí nós vamos ser recebidos por Ele. Precisamos tomar posse desta promessa, purificando a nossa vida e aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, que está no versículo 1 do capítulo 7, e aqui nós terminamos. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Ficamos em pé. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, queridos. Nos ajude. Não é uma tarefa fácil, não, mas é possível. Pela presença do Espírito Santo e pela palavra de Deus nós podemos caminhar um pouco mais e andar de um modo que não venhamos dar escândalo, para que o mundo veja em nós Cristo, esperança da glória. Amém. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por esta palavra. O desejo do Senhor, ó Deus, é que nós venhamos a entender a sua vontade e o seu querer. E o desejo do Senhor, Pai amado, é que nós venhamos, Senhor, operar uma fé que o mundo possa perceber, meu Deus. Pai amado, abençoe as nossas vidas, nos dá força, nos ajude a glorificar, meu Deus, o nosso ministério no Senhor, a glorificar, meu Deus, as nossas vidas no Senhor. Permita, meu Pai, que venhamos dar bom exemplo nas palavras, no nosso trato, meu Deus, na vida espiritual, na vida moral, Senhor amado, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Permita, Senhor, que o bom cheiro de Cristo, através de nós, possa chegar, meu Deus, àqueles que estão nos observando, e através desta boa conduta, eles também possam nascer neles o desejo de te conhecer e de entregar a Ti e tomar posse da salvação que hoje é oferecida gratuitamente, Pai, através da Tua amada igreja. Permita, meu Deus, que venhamos andar em qualquer lugar, testificando das boas obras que o Senhor tem operado em nós, não dando escândalo em coisa alguma, mas em tudo e em todos o Teu nome seja glorificado. Pai amado, é o que nós te pedimos, no precioso nome de Jesus.